Pare por um segundo e pense na sua última ida ao supermercado. Você entrou para comprar o básico: arroz, feijão, tomate, cebola, alface, talvez uma fruta para as crianças, e saiu com a sensação de que o dinheiro simplesmente desapareceu. O carrinho não estava cheio, mas o valor no caixa assustou. Essa não é uma sensação isolada. Hoje, milhões de famílias brasileiras estão sentindo no bolso o peso da inflação alimentar. Produtos que antes eram simples e acessíveis viraram quase um luxo. O tomate, que custava poucos reais o quilo, passou a ter picos de preço absurdos em determinadas épocas do ano. A cebola sobe, cai um pouco e sobe de novo. A alface, que deveria ser barata, muitas vezes custa mais do que um pacote de arroz. E frutas, muitas famílias já estão escolhendo qual fruta comprar, ou se vão comprar. O problema é que o salário não acompanha esse aumento. Você trabalha, se esforça, paga contas e, quando chega na alimentação, precisa fazer concessões. Compra menos, compra pior. Compra o que cabe no orçamento, não o que é mais saudável. E aqui está o ponto mais sério. Quando a comida fica cara, a saúde da família paga o preço. Para economizar, muita gente acaba substituindo alimentos frescos por produtos ultraprocessados. Macarrão instantâneo, embutidos, comidas cheias de conservantes e sódio. Parece mais barato no curto prazo, mas o custo aparece depois, em forma de problemas de saúde, baixa imunidade, cansaço e doenças que poderiam ser evitadas. Além disso, existe outro fator que pouca gente fala: a dependência total do mercado. Se o preço sobe, você paga. Se falta produto, você se adapta. Se a qualidade cai, você aceita. O brasileiro comum não tem controle sobre o que chega à mesa. E é exatamente por isso que tantas famílias estão começando a buscar uma alternativa. Não por moda, não por hobby, mas por necessidade. Produzir parte do próprio alimento em casa deixou de ser coisa do passado. Hoje é uma estratégia inteligente de economia doméstica, uma forma de proteger a saúde da família e reduzir o impacto da inflação no dia a dia. Neste vídeo, eu vou te mostrar que é possível quebrar esse ciclo. É possível reduzir drasticamente o dinheiro gasto com verduras e legumes. É possível ter comida fresca, saudável e disponível o ano inteiro. E o mais importante, é possível fazer isso com um sistema simples, acessível e adaptado à realidade das famílias brasileiras. Se você sente que está trabalhando mais e comendo pior, se o preço dos alimentos está sufocando seu orçamento, então este conteúdo é exatamente para você. Agora vamos falar de algo ainda mais sério do que o preço dos alimentos: o que realmente estamos colocando no prato da nossa família. Quando você compra uma verdura ou um legume no supermercado, ele parece bonito, cor viva, tamanho grande, aparência perfeita. Mas essa aparência engana. O que muita gente não vê, ou prefere não pensar, é a quantidade de agrotóxicos usada para que aquele alimento chegue até ali. No Brasil, o uso de defensivos agrícolas é extremamente alto. Muitos vegetais passam por diversas aplicações químicas, desde o plantio até a colheita. Mesmo após a lavagem, resíduos continuam presentes, porque parte desses produtos é absorvida pela planta. Vamos pegar um exemplo simples: o tomate. O tomate do supermercado geralmente é colhido verde, antes do tempo natural. Ele amadurece no transporte ou na prateleira. Por isso, quando você corta, ele solta muita água, tem pouco cheiro e quase nenhum sabor. É um tomate grande, bonito, mas vazio por dentro. Pouco nutriente, pouco gosto e muitas vezes carregado de resíduos químicos. Agora, compare isso com um tomate colhido no quintal de casa. Ele amadurece no pé, no tempo certo. Quando você corta, a polpa é firme, o cheiro é forte, o sabor é intenso. É aquele tomate que lembra a comida de antigamente. Isso acontece porque ele não foi forçado a crescer, não recebeu cargas excessivas de químicos e desenvolveu seus nutrientes de forma natural. E aqui entra a parte mais delicada dessa conversa. Quem está comendo esse alimento todos os dias? As crianças, os idosos, pessoas com imunidade mais baixa. O organismo de uma criança ainda está em formação. Pequenas quantidades de agrotóxicos consumidas continuamente podem afetar o desenvolvimento, causar alergias, problemas hormonais e dificuldades de concentração.
Já os idosos, muitas vezes com doenças crônicas, têm mais dificuldade para eliminar essas substâncias do corpo. Agora imagine a seguinte cena. Você prepara uma refeição com todo o cuidado, achando que está fazendo o melhor pela sua família. Família. Mas, sem saber, está oferecendo alimentos que carregam resíduos invisíveis, acumulados dia após dia. Isso não é terrorismo, é realidade. E o problema não é apenas o veneno, é a perda de qualidade nutricional. Alimentos cultivados em larga escala priorizam resistência ao transporte e aparência, não nutrientes. O resultado são verduras que enchem o estômago, mas não nutrem de verdade. Produzir o próprio alimento muda completamente esse cenário. Quando você planta em casa, você sabe exatamente o que foi usado no solo, o que foi aplicado nas plantas, quando foi colhido. Você devolve à sua família algo que está se perdendo, comida de verdade. E não se trata de radicalismo. Não é virar bicho do mato ou viver isolado. É uma decisão consciente de proteção. Proteger seus filhos, proteger seus pais, proteger sua saúde no longo prazo. Ter uma horta em casa não é só economia, é prevenção, é qualidade de vida, é garantir que, pelo menos uma parte da alimentação da sua família seja limpa, fresca e segura. E quando você entende isso, a horta deixa de ser opcional, ela se torna necessária. Antes de continuar, eu preciso deixar algo muito claro para você. Você não precisa de um sítio, você não precisa de muito dinheiro, você não precisa ser agricultor ou especialista. Se nesse momento você está pensando, isso não é para mim, essa parte do vídeo é exatamente para quebrar essa ideia. Quando falamos em sistema de horta simples, muita gente imagina algo complicado, cheio de equipamentos, tubos, bombas elétricas, reservatórios complexos ou gastar centenas de reais. Esse método funciona com terra, de forma natural e acessível. Você não vai precisar de tubos, bombas elétricas, reservatórios complexos ou gastar centenas de reais. Esse método funciona com terra, de forma natural e acessível. Você não precisa entender de agronomia, química ou biologia. O sistema foi pensado para pessoas comuns, famílias, trabalhadores, aposentados, gente que quer comer melhor e gastar menos. E agora vem a parte mais importante, o espaço. Talvez você tenha um quintal pequeno, talvez só uma lateral da casa, talvez uma laje, um corredor ou até canteiros elevados. Isso não é um problema. Um sistema de horta simples se adapta ao espaço que você tem. Não é o tamanho da área que define o sucesso, mas como você usa esse espaço. Quando você entende o conceito de sistema, tudo muda. Você para de plantar de qualquer jeito e começa a produzir com intenção. Cada canteiro tem uma função, cada plantio tem um objetivo, cada colheita já está conectada com a próxima. E é nesse momento que a pessoa comum percebe algo muito poderoso. Eu consigo fazer isso. Você não precisa começar grande. Você não precisa começar perfeito. Você só precisa começar do jeito certo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar passo a passo nas próximas partes deste vídeo. Agora que você já entendeu o que é um sistema de horta simples, vamos falar de um ponto decisivo para o sucesso ou fracasso da sua horta: o local onde você vai plantar. A boa notícia é que quase todo espaço pode virar uma horta produtiva, desde que alguns princípios básicos sejam respeitados. Se você tem um quintal, mesmo pequeno, esse costuma ser o ambiente mais fácil. Você pode plantar direto no chão ou criar canteiros simples. O importante é observar onde o sol bate com mais força ao longo do dia. Se você não tem quintal, mas tem uma laje, ótimo! A laje é um espaço excelente para hortas, desde que seja segura e bem drenada. Vasos grandes, caixas, canteiros elevados funcionam muito bem nesse tipo de ambiente. Agora, se o espaço é ainda mais limitado, como um corredor lateral da casa ou área de serviço, também é possível produzir. Vasos, jardineiras e recipientes reaproveitados permitem cultivar alface,
rúcula, cebolinha, salsa e outras hortaliças de ciclo rápido. O segredo não é o tamanho do espaço, o segredo é onde esse espaço está localizado. Aqui entra a regra mais importante de todas. O sol é o motor da horta. Sem sol, não existe produção. A maioria das hortaliças precisa de pelo menos 4 a 6 horas de sol direto por dia. Quanto mais próximo de 6 horas, melhor. É a luz solar que permite a fotossíntese, o crescimento saudável e o acúmulo de nutrientes na planta. Um erro muito comum é tentar plantar em locais sombreados o dia inteiro, achando que vai dar certo mesmo assim. O resultado geralmente é plantas fracas, crescimento lento, folhas amareladas, maior ataque de doenças. Além do sol, 2 fatores simples fazem toda a diferença: ventilação e drenagem. A ventilação permite que o ar circule entre as plantas, reduzindo a umidade excessiva e evitando fungos e doenças. Ambientes abafados são um prato cheio para problemas na horta. Já a drenagem é fundamental para a saúde das raízes. Solo ou vaso que acumula água causa apodrecimento das raízes e mata a planta aos poucos. Toda a horta precisa permitir que o excesso de água escorra. Outro erro comum de iniciantes é plantar em recipientes sem furos ou em solos muito compactados, onde a água não consegue sair. A planta parece saudável no começo, mas logo começa a murchar e adoecer. Por isso, antes de plantar qualquer coisa, observe onde o sol bate, se o ar circula, se a água consegue drenar. Acertando o local, metade do sucesso da sua horta já está garantido. Nos próximos passos, você vai ver como preparar o solo certo para transformar esse espaço em uma fonte constante de alimento. Se existe um erro que destrói a maioria das hortas caseiras, é este: tratar o solo como se fosse apenas terra. Solo não é sujeira. Solo é um organismo vivo. É no solo que tudo começa. É ele que alimenta a planta e, no final das contas, é ele que alimenta a sua família. Um solo saudável é cheio de vida invisível, micro-organismos, fungos benéficos, bactérias e matéria orgânica em decomposição. Esse exército invisível trabalha todos os dias transformando restos naturais em nutrientes que a planta consegue absorver. Quando você entende isso, muda completamente a forma de cuidar da horta. Agora vamos ao ponto prático: como montar um solo bom, barato e eficiente sem complicação. Você não precisa comprar substratos caros, nem sacos e mais sacos de produtos industrializados. Um solo inicial de qualidade pode ser feito com 3 componentes simples. 1. Terra comum. Pode ser terra do quintal ou terra vegetal simples. Ela é a base, a estrutura do solo. 2. Matéria orgânica. Aqui está o coração da mistura. Pode ser composto orgânico, esterco curtido, humus de minhoca ou restos vegetais bem decompostos. A matéria orgânica é o alimento do solo. 3. Material para a aeração. Pode ser areia grossa, casca de arroz carbonizada ou até serragem bem curtida. Isso evita que o solo fique compactado e permite que o ar chegue às raízes. Uma proporção simples e funcional é 50% terra, 30% matéria orgânica, 20% material de aeração. Essa mistura já cria um ambiente fértil, leve e cheio de vida. Agora, preste atenção nesse ponto, porque ele é um dos maiores segredos da horta produtiva. Matéria orgânica é ouro. Folhas secas, restos de legumes da cozinha, cascas de frutas, esterco curtido, palha, tudo isso, quando devolvido ao solo, vira alimento de altíssima qualidade. É um ciclo natural. O que muita gente joga no lixo poderia estar enriquecendo a terra e economizando dinheiro. A cada resto vegetal que você reaproveita, você reduz a necessidade de comprar adubo químico.
E mais, melhora a estrutura do solo, aumenta a retenção de água e fortalece as plantas contra pragas e doenças. E aqui vem uma das maiores vantagens desse sistema: durabilidade. Se você preparar o solo corretamente uma única vez, não será necessário refazer tudo todo ano. Diferente de adubos químicos que viciam o solo, a matéria orgânica constrói fertilidade de longo prazo. Com o passar do tempo, o solo melhora, fica mais fofo, mais escuro, mais produtivo. O que você precisa fazer depois é apenas manter, adicionar matéria orgânica periodicamente, proteger o solo e respeitar os ciclos das plantas. Isso significa menos gasto, menos trabalho e mais produção ao longo dos anos. Um solo bem preparado hoje é comida garantida amanhã. E é exatamente sobre isso que vamos falar na próxima parte: como levar água do jeito certo para esse solo vivo, sem desperdício. Quando o assunto é irrigação, muita gente acha que quanto mais água, melhor. Mas essa é uma das ideias que mais prejudicam uma horta caseira. Planta não gosta de excesso de água. Planta gosta de água na medida certa. Um dos erros mais comuns de quem está começando é afogar a planta. O solo fica encharcado, as raízes não conseguem respirar e começam a apodrecer. O resultado é uma planta fraca, amarelada e muito mais suscetível a doenças. Por isso, irrigação não é sobre quantidade, é sobre regularidade e eficiência. Outro ponto fundamental é o horário da rega. Os melhores horários para molhar a horta são bem cedo pela manhã ou no final da tarde, quando o sol já está baixo. Nesses momentos, a água penetra melhor no solo, a evaporação é menor e as plantas conseguem absorver o que precisam sem estresse. Regar em sol forte é jogar água e dinheiro fora. Além disso, a umidade excessiva em horários errados pode favorecer o surgimento de fungos e doenças. Agora vamos ao lado prático: como irrigar sem gastar quase nada. Você não precisa de sistemas caros ou automáticos. Um regador simples já resolve muito bem, desde que você direcione a água para o solo e não para as folhas. Outra solução extremamente eficiente é o gotejamento caseiro. Basta uma garrafa plástica, alguns pequenos furos na parte inferior e ela enterrada parcialmente perto da planta. A água sai aos poucos, direto na raiz, mantendo o solo úmido por mais tempo e evitando desperdício. Esse tipo de irrigação tem várias vantagens: economiza água, mantém a umidade constante, reduz o surgimento de doenças e exige pouquíssima manutenção. E aqui está um ponto importante que muita gente não percebe. A horta caseira, quando bem planejada, gasta muito menos água do que a agricultura em larga escala. No campo, grandes áreas são irrigadas ao mesmo tempo, muitas vezes com perdas enormes por evaporação e infiltração descontrolada. Já na horta doméstica, você coloca a água exatamente onde a planta precisa. Isso transforma a irrigação em algo consciente e sustentável. Você cuida da sua produção sem desperdício. Com um solo bem preparado, como vimos na sessão anterior, e uma irrigação simples e eficiente, a planta cresce forte, saudável e produtiva. E agora que você já tem solo vivo e água na medida certa, chegou a hora de entender o verdadeiro segredo para colher o ano inteiro: o planejamento. Agora eu vou te contar algo que muda tudo e que quase ninguém ensina. O segredo de colher o ano inteiro não é plantar mais, é plantar no momento certo. A maioria das pessoas perde a horta aqui. Empolgada, a pessoa compra um monte de sementes, prepara o canteiro e planta tudo de uma vez: 30, 40, 50 pés de alface. No começo, parece perfeito, a horta fica bonita, verde, cheia. 2 ou 3 semanas depois, acontece o milagre: tudo cresce junto. Você colhe alface todos os dias, por pouco tempo. Depois disso, o canteiro fica vazio. Não tem mais nada pronto para colher, e a pessoa volta para o mercado. Esse é o maior erro de quem pensa como jardineiro.
O jardineiro planta para ver crescer. O produtor planta para colher continuamente. E é exatamente essa mudança de mentalidade que transforma uma horta comum em um sistema de alimentação para a família. O nome disso é plantio em sucessão. Em vez de plantar tudo de uma vez, você divide o plantio em etapas. Por exemplo, se você consome alface toda semana, não faz sentido plantar tudo no mesmo dia. O correto é plantar uma pequena quantidade a cada 10 ou 15 dias. Assim, enquanto uma leva está crescendo, outra está pronta para colher e outra ainda está começando. O resultado é simples e poderoso. Sempre tem alimento disponível. Esse conceito vale para quase tudo: alface, rúcula, coentro, cebolinha, espinafre, mostarda. Com planejamento, você transforma um único canteiro em uma linha de produção contínua, sem excesso e sem falta. E aqui entra a parte estratégica. Você precisa começar a pensar como alguém que produz alimento para a própria casa. Não é produção comercial, mas também não é aleatória. Cada plantio tem um objetivo: alimentar a família naquela semana, naquele mês, naquela estação. Isso não significa complicação, significa organização. Um simples caderno ou anotação no celular já resolve. Data do plantio, cultura plantada, data estimada da colheita. Com isso, você para de depender da sorte e passa a depender do planejamento. Quando você aplica esse conceito, algo interessante acontece. A horta começa a trabalhar para você. Você não corre atrás do alimento, o alimento chega no tempo certo. E é isso que permite comer da própria horta por meses e depois por anos. Na próxima parte, vamos aprofundar ainda mais esse conceito, mostrando como alternar as culturas para manter o solo sempre fértil e produtivo, sem esgotar a terra. Agora que você já sabe como planejar o plantio para colher o ano inteiro, vamos falar sobre algo essencial para manter o solo saudável e produtivo: rotacionar as culturas. Muita gente planta sempre a mesma coisa no mesmo lugar. Isso parece fácil, mas é um erro que compromete a horta a médio prazo. Por que isso é ruim? Porque quando você planta repetidamente a mesma cultura no mesmo canteiro, duas coisas acontecem. 1. O solo vai ficando pobre de nutrientes específicos. Cada planta consome um conjunto diferente de nutrientes. Se você planta sempre a mesma família, ela vai sugar os mesmos nutrientes repetidamente. Com o tempo, o solo fica esgotado. 2. As pragas e doenças se adaptam e aumentam. Quando a mesma planta volta sempre no mesmo lugar, os inimigos naturais daquela planta se tornam constantes. Os insetos e fungos se adaptam e se multiplicam. Resultado: mais pragas, mais doenças e mais prejuízo. A solução é simples e eficiente: rotação de culturas. Rotação significa alternar famílias de plantas em um mesmo canteiro, de forma que o solo não seja explorado sempre da mesma maneira. Uma regra prática e fácil de seguir é alternar assim: folhosas, raízes, leguminosas, feijão, ervilha, etc. Folhosas: alface, rúcula, espinafre, consomem muito nitrogênio. Raízes: cenoura, beterraba, rabanete, puxam nutrientes mais profundos e ajudam a soltar o solo. Leguminosas: feijão, ervilha, amendoim. São as mais importantes, porque elas fixam nitrogênio no solo. E aqui está o detalhe mais poderoso dessa estratégia. As leguminosas, como o feijão, têm uma relação simbiótica com bactérias no solo que transformam o nitrogênio do ar em nutrientes utilizáveis. Ou seja, elas adubam o solo naturalmente. Então, quando você alterna dessa forma, você não só evita o esgotamento do solo, como também o fertiliza naturalmente. Agora, um exemplo prático para você aplicar em um canteiro pequeno. Exemplo de rotação em um canteiro. Pimba. Ano 1. Folhosas. Alface, rúcula, espinafre. Pimba. Ano 2. Raízes.
cenoura, beterraba, rabanete. Pimba, ano 3, leguminosas, feijão, ervilha. Depois disso, você repete o ciclo. Essa rotação simples já é suficiente para manter o solo saudável e reduzir pragas. E o melhor, você não precisa de teoria complicada nem planilhas. Você só precisa lembrar da regra básica: folhosas, raízes, leguminosas. Com isso, sua horta vai produzir por anos, com muito menos esforço e muito mais qualidade. Quando a gente fala de horta no Brasil, muita gente acha que tudo cresce o ano inteiro, e isso é parcialmente verdade, porque o Brasil é tropical. Mas mesmo em clima tropical, existem épocas do ano em que algumas plantas crescem melhor e outras sofrem. A chave para ter colheita o ano inteiro é respeitar a estação de cada cultura. Culturas que amam o calor. Verão. No verão, a temperatura sobe, o sol fica forte e a produção das plantas que gostam de calor aumenta muito. Essas são as melhores opções para plantar no período quente. Quiago, planta muito resistente ao calor e com ótima produtividade. Pimentão, cresce bem com bastante sol desde que o solo esteja fértil. Berinjela, adora calor e produz muito se tiver rega correta. Abóbora, planta vigorosa, cresce rápido e rende muito alimento. Essas culturas são ideais para o verão brasileiro, porque eles suportam altas temperaturas e sol forte, enquanto outras plantas podem murchar ou crescer fracas. Culturas que preferem o frio, inverno. No inverno, o clima fica mais ameno, com menos calor e mais noites frias. É nessa época que algumas plantas prosperam. Brócolis cresce melhor com clima mais fresco. Couve-flor também prefere temperaturas mais baixas e produz melhor no inverno. Ervilha, uma leguminosa que gosta de clima mais ameno. Cenoura se adapta melhor ao inverno com raízes mais firmes e saborosas. Essas culturas são perfeitas para o inverno porque não suportam bem o calor extremo e no frio elas ficam fortes, resistentes e com boa produtividade. Culturas que crescem quase o ano inteiro. Os guerreiros da horta. Algumas plantas são verdadeiros campeões, porque se adaptam muito bem a diferentes épocas com alguns cuidados básicos. Elas são ótimas para garantir colheita constante. Couve praticamente cresce o ano inteiro, especialmente se for protegida do calor extremo. Cebolinha se adapta muito bem e cresce com facilidade. Salsa também é resistente e se dá bem em diferentes estações. Alface pode crescer o ano inteiro, mas precisa de sombra e mais água no verão para não queimar. Essas culturas são essenciais para a sua estratégia de plantio em sucessão, porque elas preenchem espaços e garantem alimento constante. Um detalhe importante: Brasil é grande e varia muito. Eu sei que o Brasil tem regiões diferentes. O norte é mais quente e úmido, enquanto o sul tem inverno mais frio. Mas essa regra geral funciona para a maioria das famílias. No calor, plante culturas de verão. No frio, plante as de inverno. E mantenha os guerreiros durante todo o ano. Se você estiver em uma região mais quente, você pode ajustar o plantio de inverno para um pouco mais tarde. Se estiver em uma região mais fria, você pode antecipar o plantio de verão. O importante é entender o padrão e adaptar. Agora eu vou te dizer algo que muita gente não percebe. Comprar fertilizante químico é um desperdício de dinheiro quando você tem o melhor adubo do mundo dentro da sua própria casa. Sim, é isso mesmo. Os restos de comida que você jogaria no lixo podem ser transformados em nutrientes de alta qualidade para sua horta. E o melhor, isso é barato, fácil e sustentável. Regrata simples e sem cheiro. A compostagem não precisa ser complicada, nem precisa causar mau cheiro. Você pode começar com um balde simples, uma caixa de plástico ou uma pequena composteira. O processo é bem simples. Primeiro, separe os restos orgânicos: cascas de frutas, talos e folhas, sobras de legumes, borra de café, cascas de ovo. Segundo, evite itens que dão um cheiro forte e atraem insetos: carnes, restos de comida com gordura, leite e derivados. Terceiro, misture com material seco:
Para evitar cheiro, é importante equilibrar a umidade. Use folhas secas, papel picado ou serragem bem curtida. Quarto, mexa de vez em quando. A cada 7 ou 10 dias, você mexe o composto. Isso acelera a decomposição e evita mau cheiro. Com o tempo, esses restos se transformam em um material escuro, leve e cheio de vida, o chamado composto. O ouro negro da horta, humus de minhoca. Agora, se você quer o melhor adubo do mundo, o nome é humus de minhoca. O humus é o resultado da digestão das minhocas. Ele é extremamente rico em nutrientes e micro-organismos benéficos que melhoram a estrutura do solo, aumentam a retenção de água e fortalecem as plantas. É basicamente um superalimento para o solo. Você pode produzir humus em casa com uma pequena composteira e minhocas. Minhoca californiana é a mais comum. Mesmo se você não fizer humus, o composto simples já é excelente e já faz uma diferença enorme na produtividade. Hack de fertilizante líquido, rápido e econômico. Além do composto, você também pode usar fertilizantes líquidos caseiros, que são muito simples e eficazes. Um exemplo poderoso é a água de casca de banana. A casca da banana é rica em potássio, que ajuda no crescimento, na formação de frutos e na resistência das plantas. Como fazer? Coloque cascas de banana em um balde com água. Deixe descansar por 24 horas. Coe e use a água para regar. Outro exemplo é o pó de casca de ovo, que é rico em cálcio. Basta secar as cascas, triturar bem e espalhar um pouco no solo. Esses são truques simples, econômicos e naturais que substituem fertilizantes caros. E o melhor de tudo, você está transformando lixo em alimento. Quando falamos em horta, muita gente pensa imediatamente em veneno. Mas eu vou ser direto com você. Veneno não é solução, é problema. O que acontece quando você usa agrotóxico ou pesticida químico na horta? Ele não mata apenas a praga. Ele mata também os insetos bons, como as abelhas, que polinizam as plantas, e as joaninhas, que comem pulgões. Além disso, esses produtos deixam resíduos no alimento que você vai comer, e isso vai direto para o seu corpo e para o corpo da sua família. Você não quer isso. O objetivo aqui é ter uma horta saudável e livre de veneno, para proteger quem você ama. A prevenção é o segredo. E aqui vai uma verdade importante. Uma planta saudável raramente fica doente. Quando o solo é vivo, como vimos na seção 5, quando a irrigação é correta, na seção 6, quando o plantio é planejado, na seção 7, a planta fica forte e plantas fortes resistem a pragas e doenças com muito mais facilidade. Por isso, o controle orgânico começa antes de aparecer qualquer praga. Repelentes naturais e plantio companheiro. Uma estratégia muito eficiente é o plantio companheiro. Algumas plantas funcionam como defensoras naturais quando estão próximas de hortaliças. Por exemplo, tagetes, cravo de defunto. Uma planta simples, muito comum, que ajuda a afastar pragas do solo e protege outras culturas. Alho. O cheiro forte do alho ajuda a repelir insetos indesejados. Você pode plantar tagetes e alho nas laterais do canteiro ou entre as hortaliças. É um método natural, barato e muito eficiente. Receita caseira simples, 2 ingredientes. Se aparecer algum inseto, você pode usar um spray natural simples, que funciona bem e é seguro. Você só precisa de água e sabão neutro. Misture 1 litro de água, 1 colher de sopa de sabão neutro ou detergente neutro, coloque em um borrifador e aplique nas folhas, principalmente na parte inferior, onde os insetos costumam ficar. Outra opção é usar óleo de NEM, que é um pesticida natural muito eficiente, mas ainda assim seguro quando usado corretamente. Essas soluções ajudam a controlar pragas sem destruir o equilíbrio do seu sistema. Observação: 5 minutos por dia.
Um hábito simples que faz toda a diferença é dedicar 5 minutos por dia para observar suas plantas. Veja se há folhas mordidas, pontos brancos, pequenos insetos, manchas estranhas. Se você detectar cedo, você resolve rápido. Se deixar crescer, a praga se espalha e vira um problema grande. A chave é a observação. E lembre-se, o melhor controle de pragas é manter o solo saudável, o plantio bem planejado e a irrigação correta. Chegamos ao final e agora é hora de conectar tudo o que você aprendeu. Se você lembrar de apenas 3 pilares deste vídeo, lembre-se destes. Solo. O solo não é só terra, é um organismo vivo que alimenta as plantas e, no fim, alimenta a sua família. Um solo bem preparado é o que garante produtividade e saúde. Água. Irrigar corretamente não é molhar sem parar, é dar a quantidade certa no horário certo. Isso economiza a água, evita doenças e mantém a horta saudável. Planejamento. A colheita o ano inteiro não vem de plantar tudo de uma vez. Vem de plantar no tempo certo, em sucessão, com rotação e estratégia. Esses 3 pilares são o coração do sistema, e quando eles funcionam juntos, você cria um ciclo sustentável que reduz custos, melhora a saúde e transforma a sua alimentação. E é aqui que eu quero te lembrar de algo muito importante. Isso não é apenas sobre plantas, é sobre saúde, dinheiro e liberdade. Liberdade de não depender do preço do supermercado. Liberdade de oferecer alimento mais saudável para seus filhos. Liberdade de não ser refém da inflação e da crise. E o melhor de tudo, você não precisa esperar o momento perfeito. Você não precisa de um quintal enorme. Você não precisa de ferramentas caras. Você não precisa ser especialista. Você só precisa começar. Comece com um vaso, com um canteiro pequeno, com um canto da laje. O primeiro passo é simples: plantar hoje. Se você assistiu até aqui, significa que você já tem o conhecimento. Agora é a hora da ação. E se você está pronto para começar, deixe seu comentário agora mesmo. Eu vou começar. E se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa disso e se inscreve no canal para receber mais dicas práticas sobre horta, economia doméstica e alimentação saudável. A sua família não precisa depender do supermercado para ter comida de qualidade. O futuro da sua casa começa com uma semente plantada hoje.